A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa EBD, Escola Bíblica Online, onde toda semana estamos trazendo o comentário da revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estamos na lição de número 4, cujo o título está aí na sua tela, Como se conduzir na caminhada. O texto áureo está em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, onde diz: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Temos o texto bíblico que está em Efésios 5, do 15 ao 17. Está aí na sua tela, você também pode ler na Bíblia que possui em sua casa. Nosso propósito aqui é entrarmos logo para o comentário e lermos e também comentar a partir dele. Introdução está escrito na revista: Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que leva ao céu. Queridos, é importante salientar que a gente vai para o céu, estamos nos preparando para esse caminho, todavia, não é como dá na nossa cabeça, como achamos que devemos fazer. Não. Existe um padrão, existe os ditames da palavra de Deus que nos vão conduzir pelo caminho. Como chegaremos lá nessa jornada de vida cristã? Como devemos nos preparar? Então é importante estudarmos isto e é o que vamos fazer aqui nesta lição. Vamos ir para o céu? Vamos. Depende também de como vamos conduzir esse caminho espiritual de fé no Senhor Jesus. Ponto de número 1, padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos. Para fazer a vontade de Deus nesta vida, a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora,
Esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, queridos, esse padrão está na pessoa dele. Jesus é esse modelo. Ele é o nosso padrão de vida. É só olharmos para Jesus. O nosso modelo, nosso referencial de vida é o Senhor Jesus, o homem perfeito, que se conduziu nesta terra sem pecado, abstendo-se do que era mal, propagando a luz, propagando o bem, é seguir as pisadas do Senhor Jesus, é lermos as Escrituras e observarmos como ele andou, olhar para Jesus. Não é olhar para o vizinho do banco, na igreja, para a vida do irmão A, B ou C. Não. Temos que olhar para Jesus. Se você ficar olhando para Jesus, obedecendo a sua palavra, se conduzindo por ele, não perderá a sua salvação. Vamos adiante aqui no subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai. Na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso, aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vos, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Então, essa é a lei de ouro. Se você quer se conduzir pelo caminho do bom senso, do caminho do bom relacionamento com Deus e com os homens, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Essa é uma lei de relacionamento. O cristão que deseja ir para o céu, ele tem que fazer a vontade de Deus. Ele tem que se abster do egoísmo. Tem que pensar no outro, pensar no próximo. O orgulho, cuidado com o orgulho, porque ele é o contrário da vaidade. Perdão, contrário da humildade. Seja humilde, deixe o orgulho de lado. Se é preciso perdoar alguém, perdoe. Cuidado com a vaidade. Todos nós a temos. O sábio Salomão diz que tudo é vaidade, mas a vaidade tem que ter limites. A vaidade não pode ser confundida com, por exemplo, asseio corporal. Tomar banho, usar um perfume, pôr uma roupa limpa, isso não é vaidade, isso é capricho, asseio corporal. Agora, a vaidade é aquele excesso, aquilo que extrapola.
Então, cuidado com a vaidade pessoal, com a preocupação pela fama, pelo seu orgulho. Isso acaba ferindo o próximo. Não me interprete mal. Vaidade, no nosso contexto, ela foi muito deturpada e até mal interpretada, mas não é isso que o texto assim está querendo dizer. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa, abre aspas, competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. Abre aspas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, aqui, queridos, devemos imitar o Senhor Jesus, porque ele foi resiliente. O que quer ser resiliente? É levantar-se a partir de uma grande pancada, de um grande trauma. É sacudir a poeira e se reinventar, se refazer, se levantar de novo. Não importa o trauma que você passou, a dor que você passou, se levante. Equilibrado. Eu sempre digo que a gente não pode ser eufórico demais e nem deprimido, mas manter um equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa que vibre demais com as boas notícias e se deprima demais com as más notícias. Eu preciso te informar que a vida vai te trazer notícias boas e notícias más. E você não pode ser eufórico nas boas e nem deprimido nas más. Mantenha o equilíbrio, tudo passará, tudo passa nessa vida. Então, tem equilíbrio emocional, equilíbrio no físico, equilíbrio financeiro. Então, são lições que o Senhor Jesus a nós outros deixou. Vamos para o tópico de número 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeira, a caminhada do cristão em amor. 2, uma caminhada sábia. 3, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9, 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar
Prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, prudência. Prudência é agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Olha essa frase aí que eu destaquei na sua tela. Haja com moderação, seja moderado nas relações interpessoais com o próximo, não seja abusivo nas contas, nas amizades, não seja abusivo, não ultrapasse a fronteira da prudência e da moderação, em todas as áreas, até no espiritual. Tenha tempo de jejuar, tempo de ler Bíblia, tempo de estar na igreja, tempo de estar com a família, tempo de se divertir, de esparecer, de ter momentos de lazer, de férias. Seja moderado, com cuidado, com prudência. Esta prática nos ensina muito. São lições que nos ajudam a vencer na vida espiritual. Não andeis como necios. Apóstolo Paulo diz que não devemos andar como necios, cujo adjetivo asofos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é, abre aspas, vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. O que é ser nécio? É viver na carnalidade. Isso é ser nécio. É ser desprovido de sabedoria, é ser insensato, é ser imprudente, é deleitar-se no pecado, no vício. Pessoa entregue às suas paixões mundanas, ela vai perder o céu. Essa pessoa está carimbando seu passaporte para o inferno. Me perdoe, mas eu preciso dizer isso, porque a palavra não esconde. Então não siga os desejos da tua natureza carnal, que ela quer se afundar nos deleites desta vida. Todavia, isto te conduzirá a perder a salvação. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Do grego sophos, sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo.
Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhante a Jesus. É isso aí, andar na sabedoria. Ser sábio não é fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado. Não que seja pecado, não que eu esteja criticando, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, mas não é esta sabedoria que tu aprende de forma acadêmica ao sentar na cadeira de uma universidade. É a sabedoria espiritual, aquela que vem lendo a Bíblia, servindo a Deus, tendo a direção do Espírito Santo. É esta sabedoria aí que precisamos ter. Muitos doutores acadêmicos estão afundados em pecado. Então, não é a sabedoria que se adquire de forma do conhecimento, da literatura, da ciência moderna. Não. É sabedoria que vem do Espírito Santo. Ponto 3, vencendo os dias maus, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego erragorazo. Ele é que esse X aqui no grego se lê erragorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Dois, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão, abre aspas, remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, remir o tempo é resgatar, é controlar, ou seja, é conduzir de maneira proveitosa, fazer uma leitura desse mundo e como se comportar diante dele. Isto que é remir o tempo. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus, Senhor, faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. É isto aí. Não perca tempo com coisas banais, ou seja, sem importância, coisas pequenas, coisas transitórias, coisas que não vão edificar a sua vida espiritual, que não vão contribuir em nada para a sua elevação espiritual. É isto que a palavra de Deus quer nos dizer. Não perca tempo com coisas sem valor. Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é
abre aspas, os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender, abre aspas, qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticando o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Meu Deus, está tudo aqui. Olha só, uma frase que resume tudo. Fortalecer a nossa vida espiritual. O que que eu devo fazer, Pastor Diogo? Ler a Bíblia, orar, jejuar esporadicamente e congregar. Estar na comunhão da igreja, tomando a Santa Ceia, servindo a Deus. Isto te dá força espiritual. Se você não está fazendo nenhuma dessas, lamento, mas você está mal, meu amigo. Você precisa ler a Bíblia, orar todos os dias, jejuar de vez em quando e estar nos cultos pelo menos uma vezinha na semana. No mínimo. Perdeu uma vez na semana, olha, tua vida espiritual já não anda bem. Me perdoe. Eu sei que alguns por motivo de trabalho, horários difíceis, mas faça um esforço. Conclusão, em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Amém, queridos? Obrigada por ficar até aqui. Foi um prazer ter você dando audiência, estudando conosco a revista semanal da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. E eu convido você para semana que vem, lição 5, o tema será Os Inimigos do Cristão. Não perca esta aula. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.